Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre influências cruzadas, como se cria uma identidade, de onde você pode tirar fontes de referência e tudo mais. Aí tem um pouco a ver de referências que eu vou tirar, do que a Espanha pegou entre eles, como o time foi evoluindo ao, ao longo dos tempos, né? E como a Espanha foi de uma seleção que era até vista como a fúria no século passado, vira a seleção do tic-tac, que eles até não gostam muito desse termo, mas virou. E como é que eles fazem o time ganhar 2 Copas do Mundo e se forma do jeito que é, né? De onde vem todas essas influências e o que tudo mexe com isso. E acho que a principal influência que vai nortear muito dessas coisas vem desse cara aqui, que é o Pep Guardiola. Seja diretamente ou indiretamente. Então, primeiro, eu vou trazer uma frase que eu achei bem curioso e acho que tem muito a ver com o jogo espanhol, que é essa frase que é dita no filme A Odisseia, esse filme que lançou esse ano. E tem um personagem do filme, né, que é o Eumeu, que é o porqueiro e fiel amigo do Odisseu. Ele fala pro filho do Odisseu que é o seguinte: você nem sempre vai ser o mais forte ou o mais veloz, então seja o mais inteligente. E essa frase tem tudo a ver com o jogo do Pep Guardiola, que ele não era o mais veloz, ele era até lento e não era o mais forte. Ele era até bem franzino assim como jogador. E ele era o primeiro volante do time do Cruyff em 1992. E qual que era a ideia? Ter um jogador que tivesse muita inteligência para fazer a bola circular por todo o campo e chegar nos jogadores mais ofensivos, sair da defesa e chegar no ataque. Muito do que é o futebol espanhol hoje. E daí você pega o Cruyff, que tinha um jogo holandês, né, por ele ser holandês, né, tá na Holanda de 74, e tem isso na cabeça dele, né, aprende com o Rinus Michels e outras influências, chegando no Barcelona, implementa essa ideia. E a partir de então, a La Masia, que é a base do Barcelona, passa a apostar em jogadores que têm o estilo Pep Guardiola, que é um jogador que não necessariamente vai ser muito forte nem veloz, mas vai ser muito inteligente. E isso acontece na seleção, na base de alguns lugares, e isso vai gerando uma geração nova de jogadores espanhóis. E daí você chega na Espanha de 2008, que o técnico era o Luiz Aragonês, e eles são campeões da Euro. Só que aquele time que ganha a Euro, ele já tinha como base muitos dos jogadores que vão ganhar a Copa do Mundo de 2010. E até aquele momento, o Barcelona do Pep Guardiola ainda não existia do jeito que ele vai existir depois. O Guardiola estava começando ali no Barcelona, ele não tinha todas as influências que ele teria naqueles outros momentos, ainda estava muito no começo. E esse modelo do Barcelona na seleção, ele começa antes. Porque o Xavi e o Iniesta já jogavam nesse time antes do Pep Guardiola chegar no Barcelona. Só que a influência do estilo de jogador Pep Guardiola já existia no modelo de jogo do Xavi e do Iniesta. Eles já cresceram se espelhando no Pep Guardiola. Então a influência dele já estava nessa Espanha de 2008, mesmo antes de ele ser o Pep Guardiola que ia ganhar a Liga dos Campeões de 2009. Então a influência já estava ali. E esse time do Luiz Aragonês, que era até visto como um técnico muito defensivista na época que ele assumiu a seleção, passa a ser um time muito posse de bola, de um jogo muito diferente do que tinha sido em outros momentos dele. Mas é porque ele enxergou o momento do futebol, dos jogadores que ele tinha, e o futebol que eles precisavam apresentar e deveriam apresentar. Então ele combinou tudo isso com as influências que eles tinham, com a base dos jogadores que eles eram, e criou esse time que ganhou a Euro 2008, e depois já com o outro técnico, né, o Vicente Del Bosque, eles ganharam a Copa do Mundo em 2010. Mas o Xavi e o Iniesta, eles eram muito, eles se espelhavam muito no modelo de jogo do Barcelona, né? Porque eles são da base do Barcelona, só que a base é dos anos 90, né? Porque o Xavi ele começa jogando no Barcelona lá para o fim dos anos 90, então ele se espelhou ali na fase em que ele estava se desenvolvendo como jogador, entendendo mais de tática, se desenvolvendo com o Barcelona do Dream Team, que é o Barcelona campeão da Liga dos Campeões de 92. Isso molda o estilo de jogo que ele vai ter. E do Iniesta também. Eles são jogadores diferentes, mas eles se espelham muito no Pep Guardiola. E se você está gostando desse vídeo, eu aconselho você a seguir o canal, tanto o meu canal do Rodrigo Seixas, como o canal do PFQL, que a ideia é sempre trazer mais temas do futebol, olhar o futebol com outro olhar, um olhar mais aprofundado, e trazer esse tipo de assunto pro canal aqui, para a gente poder pensar futebol. E daí a gente chega na Espanha de 2010. Era um time que agora já tem mais influência do Pep Guardiola técnico também, que é clara indiretamente como jogador, diretamente como técnico, indiretamente também como técnico. Tem várias influências dele nesse time. Mesmo que ele não tenha treinado a seleção nessa Copa, o Iniesta passou por ele, o Pedro passou por ele, o Xavi, tem defensores, tem atacantes, o Davi Villa depois vai passar ali também. Então, era um time que tinha uma influência muito grande do Pep Guardiola, mesmo que ele não tivesse treinado a seleção em nenhum momento. Porque ele servia como exemplo para alguns jogadores, a influência do jogo espanhol já tinha se espalhado em outros cenários, e dentro dessa seleção estava muito claro. Existe até hoje, mas naquela época ela já estava bem presente, bem viva naquele time que ganha a Copa de 2010 com muitos meio-campistas. Então, a ideia do jogo de meio-campista já estava ali. E daí acontece uma coisa que é, o Barcelona, ele perde o Pep Guardiola naquele período lá para 2012, ele sai, vai treinar na Alemanha, depois vai para Inglaterra, e nesse tempo o Barcelona se desenvolve sozinho. Ele tem no Messi um argentino, que é o principal jogador do time, depois ele passa a ter o Suárez, que é o principal centroavante, o Neymar, que é o principal driblador e jogador de transição daquele time, e isso vai criando
outras referências dentro do futebol espanhol, do Barcelona, e outros exemplos para os jogadores que vão nascer e se desenvolver se espelharem. E daí, você tem um time, aquele Barcelona de 2015 é mais vertical, tem mais presença de sul-americanos e novas ideias e exemplos. Tudo bem que o técnico era o Luiz Henrique, que depois até vai treinar a seleção também, então a influência dele também é direta e indireta no futebol espanhol. Mas, na seleção espanhola, né? Então, quando você chega pro time de agora, você tem os jogadores que beberam da influência dos anos 90, dos anos 2010, dos anos 2015 e de outros lugares também. Então, tem o jogo do Pep Guardiola nesses jogadores? Tem, mas tem também o jogo do Neymar. O Lamine Yamal fala que ele se espelha no futebol do Neymar em alguns momentos para ser esse jogador. Tem um pouco do futebol do Messi, do falso 9? Tem. Jogadores que conseguem jogar aqui naquela faixa do campo de pouco espaço, da entrelinha, do meio espaço ali também. Então, você foi criando novas influências nesse time do Barcelona de 2015 que chega para essa seleção de agora. Então, o futebol ele tá o tempo todo se renovando, o tempo todo tem referências daqui e dali, mas o futebol espanhol ainda tem como principal essência nem sempre ser o mais veloz e mais forte, por mais que hoje você tenha jogadores muito velozes nesse time da Espanha, como o próprio Lamine Yamal, e jogadores fortes também. O Rodri é um jogador forte de embate físico ali, tem outros assim também. Então, ela tem jogadores velozes e fortes, mas continua tendo a inteligência como a principal valência. O próprio Rodri, que é um jogador que tem força física, tem como principal característica a inteligência de jogo. Então, o futebol espanhol ainda mantém a essência dele, ele tem agora uma evolução daquela essência com outros exemplos, porque os exemplos às vezes são de treinadores, mas às vezes são de jogadores mesmo. Então, o Lamine Yamal cresce num mundo, entre aspas, de uma Espanha já campeã e com outros exemplos no Barcelona. E a partir disso, ele vira um outro tipo de jogador que aquela seleção de 2010 não tinha. E a seleção de 2030 talvez tenha alguns exemplos um pouco diferentes. Então, o futebol ele vai o tempo todo se renovando. E a Espanha ela conseguiu, nesse período, conseguir se renovar com base em algumas experiências, alguns exemplos, para e continuar tentando, né? Ainda mantendo a própria identidade, mas sempre evoluindo para chegar no time que agora é bicampeão do mundo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Rodrigo Seixas, aqui tem alguns outros conteúdos que eu faço no meu Instagram. Lá eu sou @seixas.comentarista. Lá você pode ver um pouco mais sobre como funciona o jogo da Espanha, o segredo do controle espanhol, você pode ver lá. Tem também como cada jogador joga nessa seleção da Espanha, que tem a posição que eles fazem e a função deles em campo. E tem um post que também eu falei sobre o Abel Ferreira e o Fernando Oliveira, que é o técnico da base do Bragantino. Duas frases que se combinam e explicam formas de se pensar futebol e de atacar no jogo. Então, eu aconselho vocês a me seguir ali no Instagram e poder ver um pouco desse material lá. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa algum comentário sobre esse vídeo, sobre alguma coisa que eu disse aqui, alguma coisa que eu poderia falar em um outro vídeo. Então é isso, até o próximo e valeu!